Primeiramente, se você é fora Bolsonaro, inscreva-se aqui no canal. Aqui a gente faz oposição a esse desgoverno maldito todos os dias. É um segundinho e é de graça. Ó, vamos falar hoje desse sujeito aqui e de um plano que deu completamente errado do governo Bolsonaro. A coisa foi boa. Esse aqui é o senador Fernando Bezerra Coelho. Eu falei dele esses dias aqui, que uma denúncia de que ele usou dinheiro do Bolsolão para comprar cisternas lá em Petrolina, que é a cidade onde o filho dele é prefeito. Então ele mandou muito dinheiro do Bolsolão pro filho dele, o filho dele comprou cisternas, e a distribuição de cisternas era feita só para quem apoiasse o filho dele. E os candidatos a vereador do filho deles. Foi em 2020, antes da eleição municipal. Quem não apoiava ficava sem cisterna em casa e ficava sofrendo os efeitos da seca. Cisterna é uma coisa que capta água das chuvas, capta muita água das chuvas. Tá, ok. Fernando Bezerra, líder do governo, ex-líder, agora é ex-líder do governo Bolsonaro no Senado. Aí você fala, mas por que ex-líder, Thiago? Pois bem, você acompanha aqui o Plantão Brasil? Eu fiz um vídeo aqui há alguns dias explicando que havia uma eleição no Senado para uma vaga no TCU, que é o Tribunal de Contas da União. E 3 senadores estavam tentando essa vaga. Um era o Antônio Anastasia, ex-governador de Minas Gerais, assim como o Aécio Neves, com o pessoal do PSDB e com parte do Centrão. Outra era a senadora Cátia Abreu, que era a franca favorita. A senadora Cátia Abreu foi numa reunião com Jair Bolsonaro. Essa reunião ela foi levada pelo Flávio Bolsonaro. O Flávio é amigo do filho dela, que é o senador Irajá. E estava tudo certo para o governo apoiar a Cátia Abreu. Na última hora eu digo assim, 3 semanas antes, que por uma votação desse porte é a última hora, chegou o Fernando Bezerra Coelho e falou, não, eu sou líder do governo, eu quero ser o candidato do governo nessa eleição. Ponto final, acabou. Eu tenho que ser apoiado pelo governo. Se não, não tem papo, eu vou sair do governo. Aí ficou aquela saia justa. Por quê? Porque o Flávio Bolsonaro já tinha feito articulação para todos os governistas votarem na Cátia Abreu. Aí, o pessoal da esquerda também começou a apoiar o nome da Cátia Abreu. Por quê? Porque tinha um fato que o Flávio Bolsonaro, quando começou a fazer a articulação, ele não sabia. O suplente da Cátia Abreu no Senado é do PT. Então, se a Cátia Abreu fosse para o Tribunal de Contas da União, o PT ganharia um senador novo. Olha que grande, que excelente. Então, todo o PT falou, vamos votar na Cátia Abreu. Então, vamos ganhar um senador novo, vai aumentar a bancada, a melhor coisa que pode acontecer é isso. Ótimo. Tem um pessoal do Centrão que é amigo do Renan Calheiros, também começaram a fazer campanha para Cátia Abreu. Nisso, soaram os alarmes do bolsonarismo. Falaram, peraí, se o PT e o Renan Calheiros o Renan Calheiros é um dos poucos senadores da CPI da Covid que não traiu. Até o fim, até hoje, está contra o Bolsonaro em tudo e em todas. Tá. Falou, se o PT e o Renan Calheiros, esse pessoal tá com a Cátia Abreu, talvez nós não devêssemos estar, nós não deveríamos estar. E aí soaram os alarmes no bolsonarismo. Isso foi há uma semana da eleição pro TCU, que foi na quarta-feira. Aí, confusão estava tomada. Por quê? Bolsonarismo todo pensando em fazer campanha para Cátia Abreu, em votar na Cátia Abreu. O líder do governo Bolsonaro chega e fala, não, vocês têm que apoiar a mim. Já ficou aquela divisão. E depois vem esse fato de que o suplente dela era do PT, o Flávio Bolsonaro. Olha, o Flávio Bolsonaro, ele é o menos burro dos bolsonaristas, assim, no quesito articulação política, tudo mais. Está sempre com o pessoal do Centrão, se encontra com lobistas, com ministros do STJ, do STF. Ele é o cara que faz articulação lá no governo Bolsonaro. Mas que cara burro, né? Que cara burro. Tá, o menos burro é muito burro. Aí o que aconteceu? Confusão estava formada, chegou a hora da votação. 78 senadores votaram. O Fernando Bezerra teve a garantia dos bolsonaristas de que todos votariam nele. Sabe quantos votos ele teve de 78? 7. 7 votos. 7 aqui, ó, dá pra contar nas mãos. A Cátia Abreu teve 17. Os outros votos todos, 52 votos, foram para o Anastasia, que era o candidato que estava correndo por fora. O Anastasia não fez campanha pública, não deu entrevista sobre isso. E aí tem um fato, esses 3 senadores, o mandato deles acaba em 2022. Vamos lembrar que senadores têm mandato de 8 anos. Então quem foi eleito em 2014... tinha que tentar a reeleição em 2022 ou tentar ser deputado alguma coisa. Por quê? Porque o panorama político de 2014 era um. Em 2022 é completamente diferente. Eu duvido que o Anastasia tinha alguma chance de ser eleito senador. Não tinha, a chance dele era 0. Ele ia ter que concorrer para deputado e assim, rezar os céus para ganhar. A Cátia Abreu tinha até uma situação um pouquinho menos desconfortável, mas também não era uma situação boa. Já o Fernando Bezerra Coelho está numa situação desesperadora. Ele não está nem em primeiro e nem em segundo na pesquisa e só elege um.
Porque de 4 em 4 anos, em 2026 será assim, como foi em 2018, como foi em 2010, são 2 senadores eleitos. Aí o cara no primeiro, ele fica em segundo, tá, é eleito. Agora não, é um só. E ferrou pra esse pessoal. Eles foram eleitos quando elegeu um só em 2014. Agora a coisa tá ruim pra eles, muito ruim. O Anastasia ganhou a vaga no Tribunal de Contas da União, ganhou de lavada. Só que tem uma coisa, que aí foi o estopim. O Flávio Bolsonaro, no último dia, ele começou a fazer campanha para Anastasia. Ele falou, não, vamos fazer campanha para Anastasia, porque não tá dando. Por quê? Porque o que se falava nos bastidores, eu falei aqui no meu vídeo, é o seguinte, a Cátia Abreu vai ganhar. A Cátia Abreu ela tá falando publicamente, ela tá fazendo campanha publicamente, tá todo mundo declarando voto publicamente nela, a Cátia Abreu vai ganhar. E o Flávio Bolsonaro, só no último dia ele percebeu, pô, o PT vai ter um senador a mais. Ela tá com o Renan Calheiros, eu tô achando que ela vai trair a gente, é mais uma que vai trair a gente, ela vai ferrar o governo Bolsonaro lá no Tribunal de Contas da União e a gente não tem o que fazer. Não, o Flávio Bolsonaro fez o quê? Começou, como ele sabia que o Fernando Bezerra não tinha chance de ganhar, ele começou a virar os votos do Fernando Bezerra, do líder do governo Bolsonaro, e falar para os bolsonaristas, votem no Anastasia, votem no outro candidato. Quer dizer, quem era bolsonarista ou perto do governo Bolsonaro que podia votar na Cátia Abreu, ele tentou mudar os votos pro Anastasia. Não dando, ele começou a mudar os votos do Fernando Bezerra Coelho. É por isso que ele teve apenas 7 votos. Só votou nele quem é realmente amigo dele. Os bolsonaristas em bloco votaram no candidato, no Anastasia, que é assim com o Aécio Neves. E aí eles sabem, Aécio Neves, Anastasia, eles não vão trair o Bolsonaro, pelo menos não tão cedo. Só vão trair se as circunstâncias mudarem muito. E eu duvido eles duvidam também, é a visão de todo mundo, que as circunstâncias vão mudar tanto, pelo menos até 2022, e daí os próximos anos vão tentar que não mude. Mas a curto e médio prazo não vai trair o Bolsonaro. Já a Cátia Abreu não se sabia. E o Fernando Bezerra não tinha chance de ganhar. O Fernando Bezerra ficou irritadíssimo. Ele sabe que ano que vem ele não se elege senador, mas não se elege de jeito nenhum. Ainda mais, ele, dia sim e dia também, ele ia na CPI da Covid, por um tempo ele foi titular da CPI da Covid, depois ele era suplente, mas ele podia ler ali sempre. Ele pegava os 15 minutos dele na CPI da Covid, não interessa de quem fosse o depoimento, ele pegava os 15 minutos dele e ficava lendo, olha, o governo já salvou não sei quantas vidas. Ele começava a ler o panorama do governo, uma visão do governo Bolsonaro dos crimes cometidos na pandemia. Quer dizer, não teve crime nenhum, estamos salvando vidas, compramos vacinas, fizemos não sei quantos testes, olha quantas pessoas estão curadas, temos 13 milhões de curados no Brasil. Aí ele ficava lendo isso, quer dizer, ele era cachorrinho do Bolsonaro na CPI da Covid. E cachorrinho dos burros, porque o Narcos Rogério, aquele que tem um Rolex de 80 mil, Marcos Rogério, ele ia lá, ele falava, ele fazia pergunta, ele tentava fazer o pessoal lá cair em contradição e alguma coisa. Ele pelo menos usava um pouquinho a cabeça para ser bolsonarista na CPI. O Fernando Bezerra Coelho não. Ele fazia o trabalho, assim, um trabalho bem automático. Ele simplesmente lia ali, com a voz quase caindo, quase morrendo ali, e pronto. De vez em nunca ele aparecia, como nessa foto que eu mostrei aqui, ó, quando estavam chegando nos crimes do Ricardo Barros, que é aliado dele e que estavam relacionados a ele, aí ele ficava laranja, assim, ó, tá laranja, ficava vermelho, aí ele ficava, esperneava, xingava todo mundo, gritava, entrou em discussão, mas só quando estavam chegando nos crimes dele. Antes disso, não. Ele simplesmente lia ali o papelzinho dele, fazia o papel de cachorrinho do Bolsonaro. Pois bem, foi bem traído pelo governo Bolsonaro e anunciou que vai deixar o governo Bolsonaro e que vai levar com ele quem quer que ele consiga levar com ele. Eu vou falar, ele tem 7 amigos. 7 não, 6. Que ele teve 7 votos, um é o dele, né? Os outros, tem 6 amigos aí que ele vai poder levar. Os amigos dele são todos pessoas do MDB, do Centrão, aquele pessoal que estava com o governo Temer, aquele pessoal que conspirou contra a Dilma. Por exemplo, se o Romero Jucá fosse o senador, seria do grupo do Fernando Bezerra Coelho. Só para que você tenha ideia de quem é o grupelho do Fernando Bezerra Coelho. Eu até rimei aí, grupelho, coelho, aqui é Plantão Brasil Rimas. Pois bem, o grupelho pequenininho dele, alguns, eu vou te falar, a maioria não vai pular do barco do Bolsonaro, que eles estão ganhando muita verba do Bolsolão. Por exemplo, Eduardo Braga é do grupelho do Coelho. E o Eduardo Braga, aquele que xingou a ministra Flávia Arruda, fez a ministra chorar, tudo mais. A Flávia Arruda também, outra criminosa do governo Bolsonaro, merece chorar mesmo, mas não pelos motivos que ele fez chorar, com machismo e tudo mais. Mas
o Eduardo Braga dificilmente vai pular do barco do Bolsonaro se as emendas que lhe são devidas forem pagas. Ele vai continuar lá porque ele precisa dessas emendas para eleger aliados. O Fernando Bezerra Coelho, ele pulando do barco, ele vai perder acesso a muitas emendas. Denunciando o Bolsonaro em São Paulo. Não estão chegando os vídeos das outras cidades, hein? Ó, aqui São Paulo. Tá aqui um trecho lá do carro de som lá em São Paulo.